Oi, pessoal, hoje teremos mais um outro vídeo de Scully no canal, que será sobre um dos primeiros super-heróis brasileiros criado nos anos 60, no qual foi um grande sucesso naquela época, tendo até clubes e sendo um personagem pelo qual tenho certo apreço e fascínio, que é o Capitão 7, defensor do bem e campeão da justiça. Suas histórias foram o primeiro contato que tive com super-heróis cujas aventuras se passavam no Brasil e era da mesma nacionalidade que a nossa, o que me levou a querer fazer uma Scully desse personagem tão interessante e pouco lembrado, assim como outros de diferentes épocas ou pertencentes a obras desconhecidas pelos quais pretendo trazer ao canal. Para fazer esse vídeo, eu li todas as histórias dele que tenho guardadas, e consultei a Cruzverse Wiki para me basear em algumas informações, o que não foi uma tarefa fácil, mas valeu a pena. Espero que vocês gostem. E agora, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Capitão 7 é um super-herói brasileiro feito pela TV Record como série de televisão e posteriormente reformulado em gibi. Criado em 1954 por Rubem Biafora e tendo o ator mineiro Aires Campos, que na época tinha físico de atleta, como o protagonista da obra, que ficou no ar até 1966, 12 anos. Filho de um casal de fazendeiros humildes no interior de São Paulo, Carlos vivia uma vida tranquila com os seus pais. Até que certo dia, eles ajudaram um alienígena que havia caído com sua aeronave na fazenda deles, onde o mesmo decide retribuir o gesto, levando Carlos ao 7º planeta, seu mundo natal, um lugar muito mais evoluído que a Terra, para transformá-lo em um super-herói que irá trazer paz para o mundo. Tempos depois, agora rapaz, Carlos retornou à Terra como um tímido químico, mas com poderes extraordinários como, por exemplo, super força e super inteligência, como também trazia um uniforme atômico capaz de resistir a qualquer coisa, sendo praticamente indestrutível. Em sua identidade civil, ele é um brilhante químico profissional, vivendo a vida tranquilamente com Silvana, sua esposa, e ajudando a Interpol em alguns casos. Mas quando ocorrem situações que requeiram a presença de um herói, como invasões de alienígenas, criaturas gigantes atacando cidades, bandidos cometendo crimes, ou planos de dominação mundial, ele se transforma no Capitão 7, o protetor dos inocentes e campeão da justiça, cujo nome faz referência ao 7º planeta. Capitão 7 possui cerca de 30 poderes e habilidades que garantem a ele grande vantagem contra seus inimigos, e para o livrar de enrascadas, sendo eles características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor.
Carlos ficou impressionado que após voltar do 7º planeta estava mais forte que os padrões humanos, mesmo sem usar seu traje. Sentidos aprimorados, inclui só visão e audição. Carlos foi dito ter uma visão de lince e conseguiu enxergar uma nave de cristal praticamente invisível. Os ouvidos de Carlos são acostumados com uma frequência especial das vibrações sonoras do 7º planeta. Além de também conseguir ouvir os gritos de ajuda e disparos, mesmo quando estiver muito longe. E posteriormente, Carlos construiu lentes que o dão visão de raio-x. Artes marciais. Em várias edições de suas histórias em quadrinhos, existem páginas extras para ensinar sobre defesa pessoal, orientando tanto a defesa corporal corpo a corpo, quanto desarmar oponentes com posse de armas brancas e armas de fogo. Carlos também é capaz de aplicar golpes de jiu-jitsu em seus inimigos, além de saber golpes de judô, mobilizando e desarmando inimigos, e também boxe, conseguindo nocautear inimigos com somente um golpe. Telepatia e manipulação animal. Carlos consegue falar telepaticamente com os habitantes do 7º planeta, como também conseguir interceptar ondas mentais, até mesmo conseguindo enviar uma mensagem telepática em distâncias interplanetárias até o 7º planeta. Além disso, ele pode conseguir se comunicar com animais a partir de sua telepatia, como quando ele se comunicou como uma baleia encalhada através desse poder. Resistência contra a manipulação do medo. Quando viajou para a 4ª dimensão, o Capitão 7 teve que enfrentar monstros que eram reencarnações da incompreensão e maldade de muitos humanos. Ao lutar contra essas criaturas, ele conseguiu se livrar do medo que sentia contra um monstro enorme, que representava a encarnação do medo dos humanos. Ataque de sopro. Com apenas um sopro, ele conseguiu mover uma hélice que fez funcionar uma máquina capaz de aspirar insetos por toda São Paulo. Também foi capaz de conter as chamas que estavam perto de um caminhão usando esse poder. Indução de paralisia e negação de regeneração nível baixo-alto. Com sua pistola de paralisia, o Capitão 7 pode paralisar seus inimigos por 3 horas, atirando neles um raio paralisante. E sua pistola de paralisia foi capaz de paralisar a regeneração celular de algas mutadas geneticamente. Manipulação de calor e manipulação de radiação, através das lentes de cristal Gauss, que conseguem liberar pequenas porções de radiação, liberando visão de raio-x. E quando o Capitão 7 esteve com seus poderes fora de controle, ao usar sua visão de raio-x, ele acabou liberando sua visão de calor. Além disso, Carlos pôde até mesmo liberar em grandes quantidades, sendo capaz de produzir fogo. Manipulação do ar. Ele conseguiu criar uma bolsa de ar e respirar dentro de um poço de concreto. Manipulação de vibrações. Foi capaz de fazer vibrações sonoras, que resultou em um bandido começando a dançar e depois desmaiar. Interação não física / interação abstrata. Carlos conseguiu derrotar monstros da 4ª dimensão, que eram a personificação de medos e maldade dos humanos. Manipulação de tamanho. O uniforme do Capitão 7 é feito de uma malha atômica capaz de encolher o tamanho que ele precisar. Percepção extrasensorial. Com suas bússolas atômicas, Carlos consegue rastrear sinais de radiação, ondas de rádio e magnéticos. Resistência contra calor e frio extremos. O Capitão 7 sobreviveu a prédios em chamas e ao clima de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E ele também consegue sobreviver ao frio do vácuo do espaço. Resistência contra a manipulação de fogo. E resistência contra a manipulação de energia divina. Ele não sentiu danos contra bolas de fogo de um ser mitológico egípcio. Resistência contra a manipulação da eletricidade. O Capitão 7 resistiu a disparos de raios elétricos do Homem Elétrico. Resistência contra a radiação. Carlos é capaz de fazer viagens interplanetárias, resistindo à radiação cósmica do espaço. Sua capa pode resistir à radiação em excesso. E ele também sobreviveu a uma explosão nuclear a queima-roupa. Resistência contra a manipulação da matéria. Ele foi capaz de sobreviver a um desintegrador atômico e resistiu a uma carga atômica sem sofrer danos. Resistência contra magnetismo. Uma teia imbuída de raios magnéticos construída por um vilão foi capaz de o parar por alguns segundos, mas depois ele conseguiu se soltar da teia magnética com facilidade.
E uma arma que usava magnetismo pessoal criada pelo Dr. Solano não conseguiu fazer nada contra ele. Resistência contra a indução de paralisia. Carlos conseguiu resistir à baba do vampiro-aranha, que paralisava suas vítimas. Resistência contra a manipulação da mente limitada. Ele não foi hipnotizado pelo gás verde do Dr. Solano, que poderia controlar todas as pessoas do mundo. Habilidades de arremesso. Carlos demonstrou possuir uma boa capacidade de pontaria, sendo capaz de jogar em cheio coisas em criminosos, mesmo que estejam a metros de distância. Desintegração. Usando sua pistola desintegradora, ele conseguiu desintegrar um monstro pré-histórico que nem o exército estava conseguindo derrotar. Voo. Carlos demonstrou ter a capacidade de voar quando está usando traje atômico. Habilidades de pilotagem. O Capitão 7 pode pilotar naves do 7º planeta sem nenhuma dificuldade, pois foi ensinado a ele como manejar esse tipo de veículo. E maestria em armas. Carlos demonstrou ser um exímio pistoleiro com sua pistola de raios paralisantes, quase nunca errando o alvo. A sua força é de nível parede, construção, montanha grande, possivelmente nível lua, e possivelmente universal mais. Carlos já foi capaz de conseguir dominar um touro enfurecido com os braços e o lançá-lo para longe, ao voltar para a terra. E o movimento endurecido de um touro pode chegar até 4.000 kg. Nocautear seres humanos facilmente. Dominar e dar uma surra em vários capangas treinados sem nenhuma dificuldade. Quebrar um avião com sua couraça atômica. Destruir/estilhaçar portas de madeira como se não fossem nada. Derrotar vários autômatas blindados de ferro que estavam espalhados pelos bancos da cidade, arrancando partes de alguns. Despedaçar uma aranha metálica gigante com um soco. Fazer uma bola de metralhadoras e jogar em um bandido. Quebrar o bloco de cimento que prendia seus pés quando estava debaixo d'água. Levantar pedras sem nenhuma dificuldade. Esfregar 2 pedras até elas derreterem e soprar a massa ardente para formar uma grande redoma de vidro que envolveu o vilão mais forte do que ele para fazê-lo explodir. Dominar vários alienígenas humanoides feitos de cristal, como também destruir suas aeronaves, feitas do mesmo material deles, dando socos que as estilhaçam. Pegar asteroides de um metal inexistente no planeta Terra, fazer uma bola com um rádio e jogá-la em um criminoso. Afirmar que ainda tinha a força de um cão quando teve seu tamanho diminuído pelo Dr. Solano, sendo capaz de socar um gato. Conseguir romper uma parede de metal sem esforço. Casualmente arremessar 3 homens de uma vez. Nocautear um grupo de fanáticos. Levantar um carro Fusca da polícia. Ser superior ao homem elétrico, que poderia dar uma forte descarga elétrica numa ponte, a impregnando de eletricidade, como também derreter aço sem problemas e matar pessoas. Levantar um homem no ar com um soco. Afirmar que poderia destruir a nave do Dr. Solano se não fosse por causa dele ter hipnotizado os civis. Conseguir se mover mesmo sofrendo uma pressão de 5 milhões de toneladas que o prendeu na parede por raio criado pelo Dr. Solano. Ser capaz de romper as paredes da nave do Dr. Solano. Nocautear vários répteis humanoides, sendo comparado a um vendaval pelo narrador. Lutar contra um polvo gigante, fazendo um laço em seus tentáculos. Atravessar o chão para sair de uma caixa magnetizada e atacar um dos répteis humanoides do outro lado. Entortar barras de ferro. Quebrar uma parede de vidro para ir até a superfície e carregando Silvana nos braços e com um grupo de pessoas se agarrando atrás dele. Jogar um monte de pedras na entrada por onde os répteis humanoides surgiram. Derrotar vários monstros sintéticos de Solano que, embora fossem fortes, capazes de lutar contra ele, eram ocos por dentro, pois não tinham funções orgânicas.
quase não ser capaz de lutar contra um clone gigante 3 vezes mais forte do que ele, perfurar uma parede fazendo um buraco, levantar e carregar no ar um reator, acidentalmente quebrar parte de uma estátua, jogar um homem e outro, dar um forte empurrão em um táxi, partir os fios de uma aranha gigante que o prendiam, lançar para longe uma barata gigante, deixar implícito numa conversa com seu amigo Gu que aqueles educados no 7º planeta podem aplicar a duplicação de força. Trocar golpes com Kali, um estudante do 7º planeta traidor que poderiam machucar, conseguindo dominá-lo, quebrar e torcer um pedaço de ferro de um navio com as mãos, voar segurando uma gaiola com Sylvana dentro, ter sua força e poderes aumentados com a presença do asteroide K7 na Terra, ou fazendo quebrar o vidro da redoma de gás invulnerabilizantes, arrancar a fechadura de uma porta, destelhar várias casas sobrevoando a cidade numa velocidade supersônica, atravessar uma parede de tijolos, derreter o metal de um revólver só olhando através das lentes raio-x, dizendo também que poderia matar os criminosos com o olhar, afirmar poder esmagar o primeiro bandido que tentasse segurar, abrir um rombo na estrada, destruir uma ponte com seus olhos, arrancar a porta de um armário e de um carro. Além disso, quanto mais Carlos se aproximava desse asteroide, mais forte ele ficava, onde aproveitou de sua força para tirar esse asteroide de volta ao espaço. Arremessar pedras, derrotar um farsante que usava a sua roupa atômica, no qual se igualava em força e destreza com o próprio Carlos, pegar e carregar no ar a faca de um trator, virar um carro de lado, impedir o elevador com pessoas dentro de cair, dominar e jogar para longe uma onça, capturar uma vilã com uma rede e a carregar voando até o 7º planeta, carregar uma rede de pesca com sérias dentro debaixo d'água, furar os olhos e rasgar os tentáculos de um polvo gigante, voltar para a superfície e carregando Sylvana em uma campânula, causar um estrondo no chão, criar vibrações batendo palmas que fazem um homem tremer e cair, carregar um bandido com uma mão enquanto voa, bagunçar um esconderijo de criminosos, dominar as chamas em um caminhão com um sopro, destruir, como também amassar, as naves e equipamentos de alienígenas, nocautear e levantar facilmente os Veronianos, uma raça alienígena invasora, quebrar tanques, sendo comparado a um furacão pelo narrador, e virar um deles. Além de também derrotar um exército inteiro, estilhaçar um vaso feito de puro aço, que nem mesmo 1000 homens poderiam parti-lo, de acordo com o professor, ameaçar arrancar a cabeça de um criminoso, erguer violentamente um carro e o arremessar, levantar uma chapa enorme, segurar um carro antes que batesse na fachada de um cinema, arrebentar correntes, sair de dentro de 1 tonelada de cimento em um poço, ser comparado a uma carga de dinamite pelo narrador, embora possa ser apenas uma metáfora, sair de uma sala cheia de encanamentos atravessando o teto, ou fazendo sair pelos ares, reduzir uma lancha em pedaços avançando com os pés, voar carregando uma outra lancha, ser capaz de quebrar janelas, segurar um carro para impedir de se movimentar, jogar um homem para metros de distância com um tapa, deixar implícito que poderia empurrar um cassino flutuante, que é maior do que uma lancha, até um ponto que pudesse ter seus proprietários presos. Fazer uma roleta girar com um sopro, levantar 1 tonelada, mesmo não estando em forma, arrebentar a parede de uma nave quando estava um pouco fraco, quebrar o pulso de um agente secreto, quebrar torres de prédios alienígenas, esmagar o braço de um criminoso, voar carregando um carro, destruir as cópias robóticas do Dr. Solano, nocautear um dinossauro, voar através do solo como uma toupeira e pegar uma máquina do tempo, dominar homens das cavernas, arrebentar as cordas que o prendiam em uma estaca, destruir uma máquina do Dr. Solano que servia para fazer pessoas dormirem através de magnetismo pessoal, destruir uma lente gigantesca dos mercurianos que estava causando degelo nos polos da Terra e a estava esquentando um pouco, esmagar a frente de um carro com um soco, quebrar a máscara de um vilão, ter seus ataques confundidos com um terremoto, nocautear o Minotauro usando uma barra de ferro, agarrar 2 homens com as mãos, carregar várias pessoas usando uma espuma que recobre abrigos, destruir alto-falantes, atravessar o solo de um desfiladeiro para chegar até um vilão, perfurar o teto de um esconderijo, deter uma aeronave em pleno espaço e atravessar sua parede, estilhaçar a própria imagem tirada dele e materializada por um cientista numa luta.
explodir uma arma ao colocar a mão no cano dela, arremessar / destruir os tanques dos homens peixes de Atlântida, como também destruir um exército deles, nocautear seres pertencentes a outra raça de homens peixes, segurar a casca de um molusco metade polvo e a quebrar em seguida, furar o olho e atravessar o cérebro de um polvo gigante, saindo do outro lado em seguida, carregar no ar uma baleia, que podem pesar 48 toneladas, derreter pedras com o atrito das mãos, derrubar um robô gigante o agarrando pela perna, arremessar um carro e barra de madeira em um monstro gigante, dominar uma sucuri a partir em pedaços, arrebentar a boca de um crocodilo, tirar uma árvore do solo pela raiz, fazer um homem bater em um gongo após atingi-lo, virar um carro de lado com criminosos dentro, arrebentar os braceletes que o prendiam em uma cadeira, atravessar uma parede de tijolos, lançar a viga de um prédio para a estratosfera, pegar a pá de um trator e rapidamente criar uma trincheira enorme que dá acesso ao mar, empurrar um robô gigante para fazê-lo cair no mar, levantar no ar um submarino militar, entortar o cano do canhão de um submarino, rebocar / transportar um foguete pelo espaço, machucar um Yeti gigante que não poderia ser ferido por fuzis de longo alcance e aparentemente causou uma avalanche ao cair de uma ladeira. Ter desintegrado, com 2 disparos da sua pistola desintegradora, um monstro pré-histórico gigante que poderia destruir um transatlântico, aviões, barcos e prédios, onde o próprio Carlos afirmou que dificilmente as armas daquela época, década de 60, poderiam afetá-lo. Fazer o motor de uma máquina que tinha a função de aspirar moscas mortas pela cidade funcionar dando apenas um sopro. E essa máquina foi capaz de encher um vale inteiro com os cadáveres desses insetos. Ser capaz de lutar contra e nocautear os homens mu, que são capazes de destruir aldeias inteiras em pequenos grupos. Conseguir com sua força girar um ventilador que expulsou uma nuvem que cobria toda uma cidade, no qual foi calculado como 1,307 gigatoneladas de TNT. Derrotar os misteroides alienígenas que eram capazes de atravessar janelas, arremessar seres humanos e destruir casas completamente, como também não demonstravam sinal de dor ao serem atingidos por balas de espingardas. Perfurar as naves / meteoros dos misteroides, que não eram afetadas ao caírem na Terra. Ser dito poder acabar com a invasão planetária dos misteroides, e depois a conseguiu em pouco tempo. Ter sido dito ser capaz de parar o meteoro que tiraria a Terra do seu eixo gravitacional, no qual foi calculado como 61,6 exatoneladas de TNT, de acordo com cientistas da NASA. E mais tarde, esse meteoro se revelou ser uma nave alienígena, e Carlos foi capaz de carregar ela até outro sistema solar em pouco tempo. Destruir um laboratório / satélite espacial do Dr. Solano com sua visão de calor, e este laboratório tem o tamanho de um astro espacial. E derrotar monstros criados pela incompreensão e maldade de muitos humanos, que estavam invadindo a 4ª dimensão, no qual representavam uma ameaça, como também matar seu rei e rainha. E esses monstros aparentemente poderiam machucar os serenos, seres que pertencem à 4ª dimensão, e são responsáveis por permitirem aos mortais, do ponto de vista da dimensão dos referidos mortais, de visitarem a 4ª dimensão, no qual deixam implícito nos diálogos que ela está acima da 3ª dimensão / universo. E eles, os serenos, por serem habitantes da 4ª dimensão, também transcendem a 3ª dimensão. Já em velocidade, a dele é de nível atlético, sobre-humano, subsônico, FTL e MFTL+, pois faz viagens interplanetárias em curtos períodos de tempo. E nesse quesito, Carlos foi capaz de atacar seres humanos sem que possam reagir, fugir de um estúdio de televisão antes que fosse pego por um grupo de pessoas, pegar no ar uma cápsula de urânio jogada do alto de um prédio antes que ela caísse no chão, fabricar uma máscara de mergulhador antes que a água cobrisse toda a campanula de onde ele estava, derrotar um criminoso antes dele o atingir com uma pedra, nocautear um criminoso que vinha por trás para o machucar com um machado, pegar o frasco de uma substância atômica do Dr. Solano antes dela cair no chão, nocautear o Dr. Solano antes dele revelar sua identidade para Silvana, salvar uma pessoa de ser esmagada por uma parede de madeira, impedir uma onça de atacar um homem no momento em que ela avançou, desviar de uma saraivada de rochas lançadas contra ele por uma vilã, parar um elevador de bater no chão de forma rápida, pegar dinheiro jogado no ar por um vilão, salvar um cantor de um grupo de fãs, impedir que uma sucuri atacasse Silvana,
Pegar uma bomba no ar antes que ela caísse na frente de um carro. Desviar de um machado lançado por um mecanismo contra ele. Salvar um homem no ar que queria se matar se jogando de uma ponte. Pegar sua pistola de raios desintegrantes no ar antes de ser esmagada por um monstro gigante. Desviar de um monte de terra e uma lâmina projetada. Se transformar no Capitão 7 antes que o Yeti esmagasse seus pés. Escapar de ser pisado por um monstro gigante. Acompanhar um veículo. Perseguir criminosos que estavam de carro. Alcançar e se agarrar a um avião que tinha levantado o voo. Alcançar uma lancha no mar. Sacar seu revólver paralisante numa velocidade mais rápida do que o pensamento. Resgatar Silvana de ser atropelada por um trem. Salvar 2 criminosos de um monte de ruínas desmoronando. Descobrir o esconderijo de criminosos quando eles desligaram um rádio que lhe causava dano a ele em pouco tempo. Ler várias cartas rapidamente. Ir voando até um presídio na velocidade do som. Entrar na frente de 2 pessoas antes que elas fossem atingidas por disparos de armas de fogo. Voar até a ilha de Creta em pouco tempo. Sobrevoar velozmente o oceano. Percorrer todos os corredores de um labirinto na velocidade do som. Voar numa velocidade supersônica pela cidade. Devolver a pedra jogada por um criminoso tão rapidamente que ninguém o viu, como se fosse um vulto. Se transformar em sua identidade de herói mais rápido do que um relâmpago. Salvar um pintor de parede que estava caindo e voltar a cercá-los antes que Silvana virasse para trás para vê-lo. Alcançar e agarrar um disco alienígena. Desmantelar, em um período curto de tempo, vários robôs que estavam agindo em todos os bancos da cidade ao mesmo tempo. Escapar da explosão de um mostrador de aparelho. Achar o controle de uma máquina no tempo e voltar para o século 20 antes dela ser destruída pelo fogo, escapando da explosão. Escapar de Atlântida antes dela desaparecer se desintegrando. Ir para casa e escrever um bilhete no tempo em que um motorista de táxi levou para parar o carro, no qual o próprio Carlos tinha dado um empurrão no veículo antes. Sair de um povoado e ir até um campo de treinamento do exército para pegar um lança-chamas, voltando para onde estava em pouco tempo. Sair voando do Brasil até outro país em pouco tempo. Ultrapassar a velocidade de aviões de caça do exército. Sair do satélite do Dr. Solano antes dele explodir. Atritar seus dedos em alta velocidade para derreter uma gelatina atômica que o prendia, através do alto grau de calor. Derrotar todos os misteroides e suas naves espalhados por todo o mundo em pouco tempo. Desviar do raio paralisador de uma cópia enorme. Entrar na frente de Silvana antes que o raio de um homem de cristal a atingisse. Desviar dos raios do Dr. Corvus. Voar até o satélite de Solano, que estava a 75 mil metros de altura, em pouco tempo. Ir voando até um pequeno planeta rapidamente. Sair de um planeta antes que o atingissem. Ser dito várias vezes pelo narrador ter a velocidade da luz, como também já ter afirmado uma vez. Ir voando de São Paulo até o estado de Manaus na velocidade da luz. Visitar diferentes lugares do mundo em pouco tempo. Voar na velocidade da luz até os polos. Acompanhar ou superar a velocidade de naves alienígenas em suas aventuras. E tais naves podem percorrer o espaço em alta velocidade. Passar rapidamente por homens das cavernas como um vulto e os atacar na velocidade da luz. Acompanhar as naves do 7º planeta, que é um planeta mais avançado do universo. Ir e voltar do 7º planeta em curtos períodos de tempo, como poucas horas, durante várias ocasiões em suas aventuras. E o 7º planeta está colocado entre Saturno e Urano. Correr mais rápido do que a reação do Dr. Corvus, que é um viajante espacial. Alcançar a nave do Dr. Corvus, que estava indo em direção ao 7º planeta. Voar mais rápido do que a luz até Saturno. Viajar até um planeta pertencente a outro sistema solar em poucas horas, carregando uma nave espacial confundida com um meteoro. E acompanhar um foguete que voa até uma outra estrela em algumas horas. E esse feito foi calculado pela Crossverse Vic como sendo 6203C.
A sua durabilidade é escalada para seu ataque, que é de nível parede, construção, montanha grande, possivelmente lua, e possivelmente nível universal mais. Em suas aventuras, Carlos foi capaz de quebrar um avião que se arremeteu contra ele usando sua couraça atômica. Ser dito pelo narrador que nenhum projétil é capaz de transpor sua couraça atômica. Não ser afetado por disparos de metralhadoras e revólveres de criminosos por causa de sua roupa atômica ou invulnerabilidade adquirida pelos gases invulnerabilizantes. Resistir ao choque do interior da ogiva de um foguete quando ele foi lançado. Quando não estava invulnerabilizado em algumas aventuras, Carlos sofria pancadas de porretes ou revólveres na parte de trás da cabeça em ataques surpresas, ou nocauteando. Ou se machucar acidentalmente por esquecer que não está invulnerabilizado. Resistir a golpes do Homem-X, um vilão mais forte do que ele, capaz de estilhaçar rochas, arrancar árvores do solo, jogar pessoas para longe com um soco, quase virar uma casa de lado, e quebrar um poste. Não ser afetado pelos raios dos homens cristal, aguentar um ruído de ultrassom barulhento em alta frequência que só ele poderia ouvir por um tempo, sobreviver quando não estava invulnerabilizado a um tiro na cabeça a queima-roupa sem grandes danos, se recuperando do machucado em pouco tempo, ser atirado violentamente contra rochas por uma barata gigante, aguentar os golpes de Kali, um estudante do 7º planeta traidor que poderiam machucar. Fazer com que um criminoso quebrasse o tornozelo ao atacar, quando teve seus poderes aumentados pelo asteroide K7. Aguentar golpes de um farsante que tinha a mesma força e destreza que a dele. Não sofrer nenhum dano quando se chocou no chão como um meteoro. Ter ficado só nocauteado quando foi atingido por um raio sonoro dos Veronianos que desmantelava tudo que encontrava, e era capaz de destruir as construções de outro povo alienígena, posteriormente se recuperando ao anoitecer. Não ser afetado pelos raios das pistolas dos Veronianos. Não sofrer nenhum danos de disparos de tanque. Ficar completamente bem ao ser atingido pelas bolas de fogo do Homem Alado. Não ser afetado por chamas cobrindo seu corpo. Ser superior ao Caveira, que sobreviveu ao ser eletrocutado e cair do alto muro de uma prisão, como também continuar vivo após se jogar de um penhasco. Ficar um pouco nocauteado quando mergulhou de cabeça contra uma lancha, se recuperando rapidamente. Ser atingido por uma granada jogada por um vilão. Ser atingido no rosto por uma pedra quando não estava invulnerabilizado. Resistir aos raios dos silenenses. Quebrar uma clava ao atingir sua couraça. Ser jogado em um poço de uma caverna, tendo sua queda amortecida por um monte de terra, resultante de erosão. Resistir às turbinas de um foguete começando a serem ligadas. Resistir a cargas atômicas de pistolas. Aguentar receber os raios fulminantes do Dr. Corvus em sua couraça. Não se incomodar em ser atingido por disparos de aviões do exército. Resistir a lonas incendiárias. Aguentar os golpes dos misteroides, que poderiam arremessar pessoas para poucos metros e destruir casas. Ser atingido na cabeça por um disparo da polícia e ficar desacudado quando não estava invulnerabilizado, se recuperando em pouco tempo. Se recuperar rapidamente de um atordoamento causado pelo desabamento de um prédio, escapando de ser esmagado por um vilão. Não ser afetado por uma pancada na cabeça quando estava invulnerabilizado. Quebrar uma lança ou se chocar em sua cabeça quando estava invulnerabilizado. Não ser afetado pelos raios elétricos do Homem Elétrico, que poderia derreter cofres de aço, matar seres humanos, balançar um fusca e impregnar uma ponte inteira de eletricidade. Sobreviver ao desintegrador atômico do Dr. Solano. Sobreviver à explosão de uma montanha que pareceu a elevar pelos ares quando não estava invulnerabilizado. Trocar golpes com sua própria imagem materializada. Sobreviver a uma explosão nuclear a queima-roupa debaixo d'água a 8.000 metros de profundidade e sair sem nenhum ferimento. E trocar golpes contra o rei dos monstros que estavam invadindo a 4ª dimensão e aparentemente eram capazes de machucar os serenos, seres pertencentes à 4ª dimensão, responsáveis por permitirem aos mortais, do ponto de vista da dimensão desses mortais, de visitarem a 4ª dimensão, no qual deixam implícito nos diálogos que ela está acima da 3ª dimensão / universo. E por conta de fazerem parte da 4ª dimensão, os serenos também transcendem a 3ª dimensão / universo. Já em vigor, o dele seria de nível sobre-humano. Pois ele foi capaz de resistir à dor de disparos na cabeça, se recuperando de forma rápida e partindo para combater o crime.
ficar minutos sem respirar dentro da água e ter força suficiente para quebrar um pedaço de cimento. Em outra história, Carlos passou mais do que minutos debaixo d'água para salvar Silvana, como também enfrentar seres humanoides aquáticos. E viajar em distâncias interplanetárias sem uma grande reserva de oxigênio e sem demonstrar cansaço. Carlos tem uma inteligência de nível genial, pois possui ampla área de conhecimento, tanto científico, de engenharia e marcial, como também saber elaborar planos para derrotar seus oponentes. Quando ainda era criança, estudou no 7º planeta, que aparentemente é o mais desenvolvido do universo, aprendendo sobre sua cultura, educação e dados científicos. Além de ter conseguido desenvolver telepatia, conseguindo falar telepaticamente com os habitantes do 7º planeta, até mesmo sendo capaz de enviar uma mensagem telepática em distâncias interplanetárias até o 7º planeta. Carlos também conseguiu se comunicar com uma baleia a partir de sua telepatia, e foi capaz de interceptar ondas mentais de uma mulher-peixe. Sobre seus conhecimentos de engenharia, Carlos conseguiu criar roupas atômicas com superpoderes em poucas horas para Silvana ajudá-lo a combater uma gangue criminosa formada por mulheres. Tem vasto conhecimento em viagens espaciais e em espaçonaves, conseguindo identificar seus pontos positivos e negativos em poucos segundos, como quando percebeu que uma falsa aeronave servia apenas para mudar a atenção da polícia enquanto crimes aconteciam. Carlos também criou um robô com seus mesmos poderes em uma única só noite, além de criar uma máquina de invulnerabilidade que fortalece sua durabilidade em lugares, desprotegido de sua couraça de Capitão 7 por uma semana. Na área de conhecimentos químicos, ele foi dito como o químico perfeito na Terra pelo narrador, e já fez um campo de futebol 500 vezes mais leve e menos denso que o ar. Além de construir uma arma desintegrante em nível atômico em poucas horas. Em conhecimentos físicos, Carlos conseguiu derrotar um oponente desconhecido e muito mais forte usando física, usando dados da pressão interna do seu oponente ser enorme no planeta Terra, jogando ele no vácuo de uma redoma, fazendo seu corpo explodir. E no conhecimento de artes marciais, Capitão 7 tem uma parte de suas histórias em quadrinhos para ensinar sobre defesa pessoal, ensinando tanto a defesa corporal corpo a corpo, quanto desarmar oponentes com posse de armas brancas e armas de fogo. Carlos também é capaz de aplicar golpes de jiu-jitsu em seus inimigos, também sabe golpes de judô, mobilizando e desarmando inimigos, e boxe conseguindo nocautear criminosos com um golpe. E ele já conseguiu combater uma cópia criada pelo Dr. Solano 3 vezes mais forte do que o mesmo. Já em equipamentos, Carlos demonstrou possuir objetos bastante úteis em combates ou para emergências, sendo os que ele comumente mais usa em suas aventuras os listados a seguir. Roupa atômica. Uma roupa dos habitantes do 7º planeta dado para Carlos combater o mal e defender a justiça no planeta Terra. Por ser feita de um material atômico, essa roupa consegue aumentar ou diminuir de tamanho. Ela também pode conceder poderes para aqueles que a vestem, garantindo ao seu usuário a capacidade de voar e se mover com super velocidade, ter super força e ser praticamente invulnerável, além da capacidade de sobreviver a ambientes inóspitos, como, por exemplo, viajar através do vácuo, fundo do mar ou em ambientes de planetas que poderiam matar seres humanos comuns. Revólver paralisante. Uma arma do 7º planeta que dispara um raio paralisante e quem acertar fica paralisado por 3 horas. Usando esse equipamento, ele foi capaz de conseguir paralisar até mesmo as células de algas modificadas geneticamente e ignorar sua regeneração a nível celular. Lentes. Feitas a partir de cristais de Gault, vindo de um pequeno planeta, as lentes foram construídas por Carlos com os conhecimentos do 7º planeta.
Essas lentes conseguem liberar radiação, permitindo que Carlos consiga ver através de objetos por meio do raio-x. E quando ele esteve com seus poderes descontrolados, conseguiu derreter uma arma ao usar sua visão de raio-x, onde mais tarde repetiu o mesmo feito, só que sob controle, com uma ponte e bússola. Ele tem em seu braço bússolas e rastreadores capazes de rastrear e localizar fontes de radiação e magnéticas. Já os equipamentos usados poucas vezes pelo Capitão 7 ou que sejam opcionais pegos em certa ocasião, são os seguintes. Telemundo é uma esfera conectada a fios que permite a Carlos captar sinais de socorro em todo o mundo. Disco voador, criado por seus amigos Gu e Krito, e trazido do 7º planeta Terra por Carlos, esse disco é usado por ele para viajar até outros planetas quando não quer ir voando. Lança-chamas. Durante o ataque de insetos gigantes, o Capitão 7 foi rapidamente até um campo de treinamento do exército e pegou um lança-chamas para queimar as criaturas. Capuz imune a raios. Criado por Carlos para se manter seguro dos ataques do Dr. Corvus, esse capuz permite a ele imunidade contra raios fulminantes. Pistola de raios desintegrantes. Na vez em que um monstro pré-histórico estava atacando a cidade e o exército não estava dando conta, o Capitão 7 criou uma pistola desintegradora capaz de desintegrar coisas a nível atômico para derrotar o monstro. Telescópio. Carlos aparentemente possui um telescópio em seu esconderijo para ver se existe algum satélite suspeito, os esconderijos prediletos do Dr. Solano. E a televisão cósmica é uma tela localizada no laboratório do Capitão 7 que permite a ele policiar o universo. Apesar de ser extremamente forte, Carlos possui todas as fraquezas de um humano normal, como ficar doente, precisar de ar para respirar, morrer de velhice, entre outros. Várias vezes em suas histórias o Capitão 7, quando não estava invulnerabilizado, era atingido na cabeça por criminosos, ou nocauteando, mas se recuperando em seguida, além de que seus ouvidos estarem acostumados a uma vibração específica do 7º planeta, onde caso ele escute vibrações exatas por um longo período constante, ele começará a agonizar no chão. Carlos também demonstrou ser vulnerável a nitrogênio, no qual se estiver em contato a longo prazo pode fazer com que ele tenha fortes alucinações. E outro fato é que sem sua roupa atômica do Capitão 7, ele é somente um humano comum, logo é preciso que ele entre semanalmente em sua máquina de raios invulnerabilizantes, senão sua cabeça ficará exposta e vulnerável. E Carlos às vezes tem que renovar suas forças no 7º planeta, onde caso não o faça, ficará enfraquecido. No entanto, ele resolveu esse problema levando uma reserva de força para a Terra. Por fim, em minha opinião, o Capitão 7 seria de nível parede, construção pequena, montanha grande, possivelmente nível lua, e possivelmente universal, mas em força e durabilidade. Em velocidade, ele é de nível atlético, sobre-humano, subsônico, FTL e MFTL.
Já em vigor, seu nível é sobre-humano. E em inteligência, a dele é de nível genial. Agora, irei citar 5 personagens que o Capitão 7 venceria com facilidade, sendo eles: All Might, Yuichiro Ama, Muzan Kibutsuji, Bob Psicótico, e o Capitão Pátria da série de The-Boys. Obrigado por assistir. Caso tenha gostado, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. Se quiser, deixe sugestões de próximos conteúdos. E até o próximo vídeo, pessoal.